Graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos neste dia chamado hoje. Nós acabamos de tirar um período de oração de 9 às 10 e agora eu queria trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa reflexão nesta manhã. É muito importante a gente perseverar na oração, porque a oração nos aproxima de Deus. A oração faz que tenhamos comunhão com Deus. Na oração, Deus derrama unção sobre a nossa vida. Na oração, Deus traz capacitação, dando graça, força, ânimo, vigor, para perseverar na caminhada. Porque a vida cristã, servir a Deus, ser um cristão, não é fácil. Tem muita gente que não é fácil. É difícil. É uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, é uma vida de aplicação, de dedicação. Então, para que a gente possa lidar com as adversidades da vida, para que a gente possa suportar os dias maus, para que a gente possa enfrentar os principados, potestades, legiões, hostes espirituais da maldade, os ataques que são constantes. Nós não podemos abrir mão da oração e da meditação da palavra de Deus. Sem oração, sem palavra, sem permanência. Porque o que nos mantém de pé, o que nos sustenta no dia mau, é ter depósito. Não é o que a gente faz na hora, é o que a gente vem fazendo antes. Olha Daniel, a Bíblia fala que Daniel era um homem de oração e ele tinha propósitos para com Deus. E num desses propósitos, ele orava 3 vezes o dia, que era o propósito em prol da nação de Israel. E aí, mesmo Daniel sendo um homem fiel, temente, obediente, mesmo Daniel sendo um homem de oração, isso não impediu de se levantarem contra ele, investir contra a vida dele, isso não impediu de lançarem ele na cova dos leões. Aí você questiona, mas peraí, se Daniel é um homem sincero, um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem que buscava a Deus constantemente em oração, por que Deus não impediu? Por que Deus não livrou? Porque Deus tinha propósito nisso. Nada acontece por acaso. Então, quando Deus permite, é porque Deus tem propósito naquela situação. Deus transforma toda a maldição em bênção. O que era para ser uma derrota, o que era para ser um fracasso, o que era para ser uma perda da vida de Daniel, Deus transformou em bênção. Deus glorificou o nome dele naquela situação, primeiro, porque Daniel confiava em Deus, porque Daniel cria em Deus, ao ponto de Daniel deixar ser levado e lançado na cova dos leões. E lá na cova, Deus manifestou o seu poder. Deus não manifestou antes e nem depois. Deus manifestou na hora, dentro da cova. Mas você vai ler, você não vai encontrar um versículo que diz que na cova Daniel murmurou, Daniel se lamentou, Daniel ficou ansioso, preocupado, aflito, angustiado, que na cova Daniel se desesperou. Não, a Bíblia diz que na cova Daniel descansou. Ué, como é que Daniel vai descansar dentro de uma cova cercada por leões? É porque antes de Daniel ser lançado na cova, Daniel tinha comunhão com Deus. Antes de ir para a cova, Daniel tinha intimidade com Deus. Antes de ir para a cova, Daniel cria em Deus. Antes de Daniel ir para a cova, ele tinha convicção que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. E se Deus não fez antes, dele ir para a cova, é porque Deus estaria fazendo dentro da cova. E assim Daniel descansou, porque ele acreditava no Senhor. Então, ser lançado na cova não tirou a convicção de Daniel.
tem aquelas vidas se opondo, investindo contra ele. Isso não abateu Daniel. Não, pelo contrário. Isso só motivou Daniel a permanecer em Deus e na sua palavra. E ali na cova, os leões nada o fizeram, né? Porque Daniel estava guardado pelo Senhor. O rei não dormiu aquela noite, mas Daniel dormiu. Pela manhã o rei se direciona à porta da cova lá dos leões e clama: Daniel, será que porventura o seu Deus pôde te guardar, te livrar? Aí o rei escuta um grito, uma voz soar lá de dentro da cova: ó rei, fique em paz, Deus não viu falta alguma em mim, e ele me livrou da boca dos leões. E tiraram Daniel da cova dos leões. E pegaram aqueles homens que se levantaram, que tramaram, e lançaram na cova. E a Bíblia diz que antes deles bater no chão, né, no ar, os leões já pegou eles no ar, já estraçalhou, já devorou. E assim foi. Por quê? Por que fez isso com eles e não com Daniel? Porque, como eu disse antes, Daniel, antes de ser lançado na cova, Daniel já buscava a Deus. Então não espere se levantarem, não espere investir, não espere o vento soprar, não espere a adversidade vir, não espere o problema surgir. Clame antes, invoque antes, tenha intimidade antes. A Bíblia diz em Mateus 7, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Em Mateus 7 vai dizer assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede, no versículo 8, Mateus 7, 8, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Fala de perseverança, não é ter orado, é permanecer em oração, como Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Então a gente tem que orar e vigiar. Daniel disse: ó rei, Deus não encontrou falta alguma em mim. Então, irmãos, mas tem sempre alguém procurando uma falha, uma falta em nós, para ter do que apontar, julgar, falar. Mas a gente tem que sempre estar ligado com Deus, orando, mas vigiando, lendo a palavra, nela meditando, mas vigiando, e crendo que o nosso Deus é um Deus da provisão. Ele proveu o livramento, ele proveu o escape, ele proveu o sustento, seja qual for a necessidade. Ei, creia no Deus da provisão. Nós estamos falando, né, nós estamos aí, pela graça de Deus, numa série de estudos bíblicos. E o estudo dessa semana, a qual começamos, na segunda-feira, nós começamos a falar do Deus da provisão. E hoje, Deus me concede a oportunidade de continuar falando a respeito da provisão de Deus na vida do cristão. Preste atenção, a Bíblia fala lá em 1 Reis 17, no livro de Reis, 1 Reis capítulo 17, versículo 1 ao 16, a Bíblia vai narrar a respeito do profeta a qual Deus mandou que ele fosse profetizar, o profeta Elias. E ele vai e profetiza. E o rei, né? E ele profetizou que sobre a palavra, e ele ali profetizando, teve um momento que ele se empolgou e ele deixou claro que não era a palavra do Senhor, mas era a palavra dele. E ele: sobre a minha palavra, eu profetizo que durante 3 anos semei, não vai chover, não vai cair água e tal. E agora Deus vira para ele: Elias, vira-te, vai para o ribeiro de Querida e fica lá. Porque Deus sabia que aquela profecia ia gerar perseguição sobre a vida dele. Entenda bem. E ele prontamente atendeu, obedeceu a Deus. O segredo está na nossa obediência ao Senhor. Às vezes Deus fala e a gente não faz. Deus fala e a gente não atende. Deus manda e a gente não cumpre. E aí as coisas não fluem, não acontecem.
porque não depende de Deus, depende, da nossa agilidade, depende da nossa prontidão, depende da nossa obediência em ouvir e atender, ouvir e executar, ouvir e cumprir com aquilo que Deus determinou. Deus falou: Elias, levanta-te, Elias, e vai para o ribeiro de Querid e fique lá. Na mesma hora Elias se levantou, se virou e foi para lá. E lá ele ficou. E a Bíblia diz que o rei mandou procurar Elias em tudo quanto foi lugar e não encontrou, porque Elias estava guardado, Elias estava escondido no Senhor. Às vezes, por obedecer a Deus, por estar na vontade de Deus, por fazer como Deus manda, a gente enfrenta tribulações também, a gente enfrenta dificuldades, a gente lidar com oposições também. Foi assim com Daniel, pela sua fidelidade a Deus. Qual foi a causa de se levantarem contra Daniel? É porque Daniel não abria mão da sua comunhão com Deus, era um homem de constante oração. Por que se levantar contra Elias? Porque Elias era um profeta obediente à voz do Senhor. Então toda vez que nós se colocamos na posição de obedecer a Deus, de fazer conforme a vontade de Deus, de buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, vai ter maldizentes, contradizentes, vai ter opositores, caluniadores, murmuradores, perseguição, porque o inimigo vai incitar pessoas, o inimigo vai criar situações. Porém, a gente tem que olhar para Daniel, olhar para Elias, olhar para tantos outros que permaneceram firmes, constantes, atuantes em Deus e na sua vontade. Olha o exemplo que Paulo nos dá: açoites, perseguições, prisões, mas nada disso o separou do amor de Deus, nada disso o fez parar, desistir de servir e agradar a Deus. Pelo contrário, isso só motivava ele a continuar firme, constante, atuante no Senhor e na sua vontade. Eu não sei o que tem te desanimado, eu não sei o que tem te feito parar, desistir, abandonar a fé, deixar de caminhar na obra. Prefere ver a obra sofrer do que sofrer em prol da obra. Eu não vou mais para a igreja, eu não canto mais, eu não oro mais, eu não prego mais, eu não ensino mais, eu não participo mais. Mas por que esse Deus te chamou? Por que esse Deus te escolheu? Por que esse Deus te capacitou? Então não deixe ser vencido pelas lutas da vida, não deixe ser vencido pelas ações do maligno, não, mas se refugie em Deus, se fortaleça no Senhor e continue sabendo que o Senhor dos Exércitos está contigo. Avance, porque o Senhor conta conosco, Ele conta conosco, Ele não depende de nós, mas Ele conta conosco para propagar o teu reino, para anunciar a sua palavra, para ser exemplo dos fiéis na oração, na palavra, na comunhão, no trato, no partir do pão. Então seja fiel a Deus, seja um canal de bênção, para que outros se espelhem em você, para que outros possam ter você como exemplo, para que outros possam seguir a Cristo como você. Não adianta ter seguido, tem que continuar seguindo. Não adianta ter feito, tem que continuar fazendo. Não adianta ter sido uma bênção, tem que continuar sendo bênção. Há poder no nome de Jesus para nos ajudar, para nos sustentar. Não é essa enfermidade que vai te deter, não é esse mal que vai te parar. Não, olha Daniel, não foi os leões que pararam Daniel, não foi o levante, não. A única coisa que podia deter Daniel, parar Daniel, era Daniel mesmo. A incredulidade, o será, talvez, a dúvida, a ira, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Eu não vou, eu não falo, eu não faço, não clamo mais. Eu orei, olha onde eu vim parar. Não, nada disso parou Daniel. Olha o profeta Elias. E agora, o Senhor mandou eu ir, eu fui. O Senhor mandou falar, eu falei. Assim diz o Senhor, e profetizei. E agora estão me perseguindo, estão querendo a minha cabeça. Não, ele estava lá. E o Deus que supre. Na cova, Deus supriu a Daniel com livramento. Lá no ribeiro, Deus supriu a Elias com alimento. A Bíblia vai dizer que pelo menos duas vezes por dia,
enquanto no palácio não tinham o que comer. A Bíblia diz aí em 1 Reis 17, de 1 a 16, vai dizer que no palácio eles estavam disputando cabeça de jumento para se alimentar, passando uma escassez terrível, falta de pão, de água, enquanto Elias, lá ele tinha água fresquinha do ribeiro, enquanto Elias, 2 vezes por dia, o corvo vinha e trazia pão e carne para ele. E a Bíblia vai dizer, em 1 Reis, capítulo 17, no versículo de número 6, os corvos traziam pão e carne pela manhã, pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Depois, e assim estava o profeta, comendo pão e carne, e eles passando necessidade. Por que ele estava comendo pão e carne e eles passando necessidade? Porque Deus honra aquele que lhe honra. Deus sustenta aquele que lhe agrada. Então, vale a pena agradar ao Senhor. Vale a pena estar na vontade do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor com alegria, com gratidão, louvar e bendizer o seu nome. Vale a pena enfrentar as adversidades e dificuldades da vida. Vale a pena. Porque tudo isso gera recompensa da parte do Altíssimo para nossas vidas. Não é vão o nosso trabalho no Senhor, não é vão o nosso sacrifício, não é vão a nossa entrega, nada é vão, quando o propósito é glorificar a Deus, é agradar a Deus, é obedecer a Deus. Creia nisso. O homem esquece do favor que a gente faz, mas Deus jamais esquece daquilo que Ele nos manda fazer. E quando a gente faz o que Deus manda fazer, pode ter certeza que recompensa da parte de Deus virá para você. Porque o Senhor é bom e Ele paga bem, o Senhor é justo e fiel. Então olha aqui o Senhor cuidando do seu profeta, olha o Deus provedor agindo na vida do seu profeta. Aí o tempo dele ali acabou, porque Eclesiastes capítulo 3 diz que para tudo há um tempo determinado por Deus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ajuntar pedras, tempo de deixar de ajuntar, tempo de correr, tempo de estar parado, tempo de falar, tempo de calar, tempo de nascer e tempo de morrer. Então tudo há um tempo determinado por Deus. Por isso a necessidade de perseverar na oração e na meditação da palavra. Porque quando nós temos uma vida constante de oração e de meditação da palavra, nós temos também da parte de Deus o discernimento. Nós discernimos o tempo e o modo. Nós discernimos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que abre porta e a seu tempo fecha a porta. É Deus que exalta, mas a seu tempo também abate. É Deus que enriquece, mas a seu tempo também empobrece. Seja no enriquecer, no empobrecer, no nascer, no morrer, no plantar, no colher, em todo o tempo, Deus tem propósito nisso. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa vida é de Deus e que Deus tem que ser glorificado em nós. Deus tem que ser glorificado através das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que enfrentamos, daquilo que passamos. Vou te dar um exemplo. Lá em João, capítulo 11, a palavra de Deus fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. João, capítulo 11. Jesus frequentava a casa de Lázaro. Então, Lázaro ficou enfermo. Mas Lázaro, Marta, Maria não sabia que Jesus estava ciente da sua situação. Tanto é que mandaram chamar ele. E aí chegaram para ele e disseram: Jesus, Lázaro, o teu amigo, está enfermo. Vem, impor as mãos sobre ele para que sare. E Jesus falou: olha, essa enfermidade de Lázaro, essa enfermidade que está sobre Lázaro, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas precisava se manifestar na vida de alguém. Então aprove a Deus que se manifestasse em Lázaro, para que Deus fosse exaltado, para que Jesus fosse glorificado, para que aquele povo soubesse que o Senhor não só sara, não só cura, mas ressuscita também.
É nas nossas vidas que Deus manifesta a sua glória. É através da minha, da sua vida que Deus manifesta o seu poder, mediante as situações que Ele permite. Não é Deus que põe, não é Deus que põe, mas é Deus que permite que a gente venha enfrentá-las. E agora Lázaro está enfermo, Jesus não foi. De repente chegaram lá e disseram: fique em paz. Jesus falou: Lázaro, que você vai ficar bom, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para o louvor do nome dele. Então está tudo bem. Passou-se os dias, foi 6 horas e Lázaro dormiu. Para Jesus, Lázaro dormiu. Para elas, Lázaro morreu. E agora Lázaro morreu. Velaram o corpo de Lázaro, Jesus não veio. Sepultaram Lázaro, Jesus não veio. E quando estavam lá se lamentando e tal, aí vem Jesus. Olha, vem Jesus. Agora já morreu. Agora já está sepultado. Agora não precisa mais. Quem disse que não? Jesus não veio antes. Jesus não veio depois. Mas Jesus veio na hora de glorificar a Deus e de louvar o seu nome. E a gente precisa entender isso, que a nossa vida está nas suas mãos, que a nossa vida está sendo cuidada por Ele, e que Ele sabe a hora de agir, o momento de agir, de atuar, de trabalhar, de abrir a porta, de fazer acontecer. Então a gente tem que descansar no Senhor, a gente tem que confiar no Senhor. Não, fique em paz, mas fique tranquilo. Por quê? Porque vai dar tudo certo no nome de Jesus. E Jesus chegou e diz: olha, aí elas vieram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, elas criam num Jesus que curava, mas ainda não tinham tido a experiência de um Jesus que dava vida, de um Jesus que ressuscitava. Então a vida cristã é vida de experiência. Eu não sei qual é a fase que você está passando, o tempo que você está enfrentando, mas eu sei que cada tempo é para gerar uma experiência na sua vida, é para você amadurecer, é para você crescer espiritualmente, é para você ter mais convicção, é para você ter testemunho para contar, para falar dos feitos e das maravilhas do Senhor. Não é para te matar, não é para te destruir, mas é para glorificar a Deus através da sua vida, ô vaso. Sua vida não é de Deus? Sua vida não pertence a Cristo? Então Ele faz como bem entende. E elas disseram, e Ele disse: Ele há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Ele disse: não, você está errado. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos crer, vamos acreditar, para ver Jesus ressuscitar, aquela que está mortos em delitos, em pecado, atormentado pelo maligno, escravos do mal, através da nossa fé, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então creia no Senhor Jesus Cristo, para ser salvo, creia no Senhor Jesus Cristo, para ter vida, creia no Senhor Jesus Cristo, para experimentar do cuidado e da provisão do Senhor na sua vida. E Jesus foi até o sepulcro. João capítulo 11, Jesus chega lá e diz: tirai a pedra. Mas Senhor, é grande, é pesada, já cheira mal de 4 dias. Observe que a gente sempre coloca obstáculo, que a gente sempre apresenta dificuldades, mas Jesus não está nem aí. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto. E agora? A pedra pode simbolizar, significar dúvida, incredulidade, será talvez desconfiança. A pedra, muitas vezes a gente focamos mais na pedra do que no Deus de milagre, no Deus do impossível. Então pare de olhar para as crises, para as dificuldades, para as necessidades, para a dor, para o mal, para o perigo, e passe a olhar para Cristo, passe a confiar em Cristo. Seja sincero, seja autêntico, seja verdadeiro. Abra o seu coração. Certa vez um homem chegou por discípulo de Jesus, pediu para curar o seu filho, eles não puderam. Aí trouxe até Jesus e disse: o senhor pode, faz alguma coisa. Se eu posso, tudo é possível ao que crer. E ele disse: eu creio, Senhor. Mas aí o filho dele tinha crises epiléticas. E aí quando o filho dele deu crise, ele olhou para o filho em crise epilética e disse: Senhor, ele foi sincero, Senhor, me ajuda na minha incredulidade.
Então o problema não era Jesus curar o filho, o problema era o pai crer para ver Jesus curar o seu filho, era o pai crer para ver o milagre acontecer na vida do filho. Não depende de Jesus, depende da sua fé. Quem tem fé ora, quem tem fé clama, quem tem fé confia, quem tem fé descansa no Senhor. E Jesus ia tirar a pedra e Jesus disse: Lázaro, vem para fora, sobre o poder da sua palavra. Lázaro levantou e saiu, todo atado, todo enfaixado. E Jesus diz: atai-o. Aleluia. Tem embaraço na nossa vida que a gente está esperando Jesus tirar, mas Jesus não vai tirar. Ele manda a gente tirar, ele dá autoridade para remover, ele dá sabedoria para arrancar. Tem pedra? Ah, não, Jesus não vai tirar a pedra. O que é para ele fazer, fique em paz, ele vai fazer. Mas o que ele te dá graça para fazer, sabedoria para fazer, direção para fazer, não é outro que vai fazer, é você que tem que fazer. É você que tem que deixar ser usado. Em nome de Jesus, levanta e faz a obra. Vai e faz como ele já te mandou. Há poder no nome de Jesus. E agora, está lá Elias, ó, bebendo água fresquinha do ribeiro, natural. Está lá Elias comendo pão e carne. De repente, ele acorda pela manhã e não tem mais pão, não tem mais carne. Depois, quando o ribeiro secou, Deus enviou Elias a uma viúva em Serepta, que também estava à beira da fome. Acompanhe comigo. 1 Reis 17, no versículo 14. Estava tudo bem, Elias lá de boa. De repente seca a água do ribeiro. De repente o corvo não veio pela manhã e nem veio à tarde. E agora? Vou morrer de sede? Vou morrer de fome? Não. Agora você levanta e vai para Serepta. Porque ali Elias estava comendo e bebendo sozinho. Mas Deus queria sustentar mais alguém. Deus queria que através de Elias cuidar de mais alguém. Mas para isso Elias tinha que ir. Elias não entendeu, né, o que Deus... Peraí, se é uma viúva, será que ela tem para ela e para mim? Mas olha a obediência, ele foi para onde Deus mandou. Chegando lá, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Elias está profetizando sobre o celeiro daquela viúva. E você, minha irmã? E você, meu irmão? Deus tem abençoado? Joia. Deus tem suprido? Glória a Deus. Mas você tem deixado ser usado para ser bênção na vida de alguém? Para profetizar sobre o celeiro de alguém? Profetizar sobre a vida de alguém? Porque Deus conta conosco. Deus espera que nós venhamos deixar ser usados por Ele para ser bênção na vida de outros. Assim como Deus tem nos abençoado, Deus também quer nos usar como canal de bênção para outros. E ali Elias profetizou. E ela fez como Elias falou. Trouxe água para ele. Fez um bolo para ele. Ela alimentou o profeta. E o Deus do profeta alimentou ela e o filho dela. Durante todo o tempo de seca, durante todo o período de seca, não faltou água, não faltou farinha, porque o Deus do profeta supriu toda a necessidade daquela viúva. Deus, através de mim, Deus, através de você, quer abençoar famílias, quer abençoar vidas, através de nós. Deus quer que o caído se levante, o fraco se fortaleça, o enfermo seja curado, o possesso oprimido do diabo seja liberto, vida restaurada, vidas transformadas. Mas necessário é a gente deixar ser usado, necessário é a gente profetizar da parte de Deus sobre as vidas. Amados, a provisão de Deus pode vir de maneiras inesperadas e através de pessoas que à primeira vista pode não parecer capazes de nos ajudar. Então entenda isso em nome de Jesus.
Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze. Às vezes você olha e tem uma visão de grandeza, né? Deus vai usar fulano, vai usar Bertano, vai fazer chegar isso e isso. E às vezes Deus não faz nada do que você pensa, do que você espera. Deus faz tudo o contrário. Mas nunca se esqueça que Ele é Deus, que do copo d'água Ele pode alimentar uma multidão. De uns pães e uns peixes, Ele pode multiplicar e alimentar uma multidão. Para Deus nada é fazer acontecer. Basta a gente crer que o nosso Deus é o Deus que supre. Nós servimos ao Deus provedor. Então creia nisso, que nada está perdido quando nós confiamos no Senhor, delegamos para o Senhor, buscamos o Senhor constantemente em oração e na sua palavra. Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não abra mão da palavra de Deus, se alimente da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade, quando a tua palavra é a verdade. Quantos têm deixado de se santificar, porque têm deixado a palavra de lado? Quantos têm deixado de ter comunhão com Deus, porque não têm perseverado na oração? Então, vida cristã é vida de oração e meditação da palavra de Deus. Sem oração, sem palavra, sem comunhão. Sem oração, sem palavra, sem provisão. Que Deus te abençoe e te guarde e te ajude a entender, a compreender e em prática colocar, hoje ainda, para que receba de Deus a sua provisão, para que veja da parte do Senhor o milagre acontecer. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.